Pessoal, boa tarde a todos que estão chegando agora. Só esperar mais um minutinho para as pessoas que estão entrando para a gente começar o nosso evento dessa quarta-feira. Eu já antecipo, para mim esse evento é muito especial, a gente tem feito várias sessões do Papo Digital Mesa Redonda, mas hoje, para quem não sabe, eu completo exatamente um ano de BMA. Então é quase uma comemoração do evento de hoje, vai ser um evento bem legal. Mas vamos lá, acho que podemos começar, já temos aqui mais de 100 pessoas acompanhando o nosso evento. Obrigado aí a todos que participam. A sessão de hoje do Papo Digital Mesa Redonda é para a gente falar de um dos temas que sempre tem dúvidas nesse mercado, que é experiências práticas de Data Protection Officers. Eu queria só introduzir, para quem ainda não conhece o Papo Digital, e para quem não me conhece, eu sou Felipe Palhares, sou sócio aqui da área de proteção de dados, tecnologia e negócios digitais do BMA, e o Papo Digital Mesa Redonda é uma iniciativa que a gente faz aqui na área de falar com players do mercado, com stakeholders, para entender um pouco o que está acontecendo nesse mercado de proteção de dados e de tecnologia. A gente já fez esse ano 4 eventos, se não me engano, e temos mais uns 2 ainda programados. E a ideia é tentar replicar, na medida do possível, uma mesa redonda do ambiente não virtual, quando a gente tinha a possibilidade de fazer isso. Então, aos convidados e convidadas de hoje, quando vocês quiserem, fiquem à vontade para complementar com comentários, com falas, a fala de outros participantes. Você que não acompanhou as últimas edições do Papo Digital, ele está lá no YouTube do BMA, você pode procurar lá, tem todas as edições gravadas, esse aqui vai ficar lá depois também, mas vale a pena acompanhar lá. Hoje a gente tem uma mesa redonda mais do que especial, uma mesa redonda unicórnio. A gente tem aqui representantes de 3 unicórnios brasileiros, muito bacana tê-los aqui. E acho que vai ser realmente um papo de mercado, de empresas que lidam diariamente com titulares de dados, e tenho certeza que as experiências de vocês vão ser muito valorosas para todos nós. Começando aqui com a apresentação dos convidados, a gente tem para iniciar a Adriana Toque Wagatsuma, que é executiva jurídica, compliance e DPO. Ela é Management Executive Program da University of Akron, em Ohio, do College of Business Administration, Institute of Leadership Advancement. É especialista em direitos difusos e coletivos pela PUC de São Paulo, membro da IAPP, a International Association of Privacy Professionals, e do LGPD acadêmico. Responsável jurídico pelo projeto de adequação LGPD nas empresas Ford Motors, Ford Credit e Banco Ford, e atualmente é a DPO do Quinto Andar. A gente tem também conosco hoje a Bruna de Paiva Araújo, que atualmente é DPO na Acreditas. Anteriormente, ela foi Head of Legal e DPO na startup Volante, e diretora jurídica na startup Peixe Urbano. É mestranda do INPI em PI e Inovação, pós-graduada pelo IBMEC em Direito Processual e Gestão, e professora titular do INSPER São Paulo de PI. A gente até já deu aulas em turmas juntas, né, Bruna? Em turmas de startups no INSPER. Muito bacana tê-la aqui conosco. Obrigada. E em terceiro lugar, a gente tem o Felipe Sundfeld, que é atualmente DPO na Wildlife Studios. Para quem não conhece, a Wildlife é do joguinho de tênis, tem vários outros jogos, mas o joguinho de tênis é que eu sou mais aficionado, fico lá me sentindo Djokovic só no joguinho mesmo, mas é muito bacana. O Felipe é mestre LLM em Direito pela King's College, em Londres, e é CIPM, Certified Information Privacy Manager, pela IAPP. Mas vamos lá. Hoje a gente fez perguntas que são as mesmas perguntas para vocês 3, a gente pode ir na ordem alfabética para começar, porque eu acho que as experiências de vocês são muito válidas para serem compartilhadas. E eu queria começar perguntando a cada um de vocês um dos temas que continua sendo uma das primeiras dúvidas para muitas organizações. Qual que é o perfil ideal do DPO na visão de vocês? Essa ou esse é um profissional que deve ter um perfil mais jurídico, ou de segurança da informação, ou de RH, ou de alguma outra área. Para quem que ele deve responder internamente? E para endereçar essa dúvida permanente, eu queria que vocês compartilhassem conosco um pouco do caminho que vocês trilharam até essa posição de DPO que vocês ocupam hoje e como que ela está estruturada dentro das organizações nas quais vocês trabalham. Existe um time que dá suporte a vocês? Em caso positivo, qual que é o tamanho desse time e o perfil dos seus integrantes? Se vocês puderem comentar, a gente vai começar pela Adriana, depois pela Bruna e depois pelo Felipe. Adriana, fique à vontade e obrigado por participar do evento. Eu quem agradeço o convite, Felipe, é um prazer estar aqui. Parabéns pelo seu primeiro ano, né? O primeiro de muitos, que seja com muito sucesso, como vem sendo.
Eu vou fatiar um pouco sua pergunta, eu vou atacar algumas partes e aí dividir aqui com os colegas unicórnios. Então, começando, eu acho que esse ponto da escolha do DPO foi um dos mais comentados, né? Um dos pontos ali que trouxe bastante murmurinho a respeito, né? Quem é o DPO ideal, qual é o perfil ideal. A própria legislação trouxe ali uns requisitos que, num primeiro momento, davam uma interpretação que deveria ser um advogado, e depois a gente superou isso. E eu acho que essa é uma questão que ela não precisa ficar num primeiro plano, né? Eu acho que é muito importante, quando eu conversava com o pessoal do Global, né, pensando no programa Global que eu estava inserida na minha experiência anterior, na Ford, eles falavam para mim, na Europa mesmo, o DPO foi o último a ser escolhido. Então, foi feito todo um programa de adequação, porque eles mesmos ficaram impactados, em que pese terem todo uma cultura de privacidade, terem as diretivas, tudo isso. Então, antes do GDPR, eles já estavam muito familiarizados ao tema. Mas, mesmo assim, a lei trouxe aquele impacto significativo e eles começaram lá a debater a melhor forma de implementar, né, de adequar processos e tal. E o DPO, ele foi o último elemento que entrou aí no programa, né? Então, a gente teve ali assessments feitos por empresas especializadas, tivemos profissionais de privacidade auxiliando, obviamente, mas houve ali todo um mapeamento de risco, de processos de risco, para entender quem é que tem que pilotar essa nave aqui, quem é que tem que estar pilotando esse avião, né? Então, deixa eu entender minha foto, deixa eu entender os riscos, e aí eu escolho o melhor perfil para fazer ali o balance de tudo isso, né? Então, o DPO foi o último ali que sentou na cadeira de piloto. E eu acho esse approach super importante, né? Porque assim como um programa de compliance, a gente precisa entender o mapa de risco. Quando eu entendo o mapa de risco, eu entendo quem tem as melhores, que profissional que tem as melhores habilidades ali para lidar com aquele risco. Então, eu acho que essa é uma questão bastante importante. Entenda os riscos, entenda o profissional. Ele não deve ser necessariamente um advogado, ele não deve ser necessariamente alguém de segurança da informação. Eu vejo já despontar DPOs de outras áreas, e eu acho isso super legal, né? Mas o importante é isso, que ele entenda os riscos do negócio, que ele tenha soft skills, né, que ele seja um bom comunicador, que ele faça a ponte aí com a autoridade, que é esperada dele, com a ponte com os titulares, que tenha independência no exercício da função, isso é extremamente importante. Então, como eu vou estruturar? Né? Novamente, precisa entender a estrutura da companhia, mas que tem um reporte que chegue ao C-Level, que a opinião dele não vinculante, mas que a opinião dele seja ouvida pelo senior management, que seja ouvida e levada em consideração ali na tomada de decisões. Então, eu acho que esse é um bom ponto de partida para entender quem é aí esse DPO que vai assumir essas atividades. Legal. Bruna? Concordo com a Adriana, eu acho que não tem um perfil pré-definido, se tem que ser alguém de segurança da informação ou alguém do jurídico. Eu acho que a primeira coisa que tem que ser feita é o gap, é o mapeamento de todos os dados da empresa, e depois a gente escolhe quem é a pessoa que de fato consegue assumir aquela responsabilidade. E eu acho que um dos skills mais importantes é a comunicação, para fazer isso de maneira fluida dentro da empresa, porque o maior desafio hoje que eu tenho dentro da Acreditas é a parte de fomentar a cultura de proteção de dados, de privacy dentro da empresa. Então, o que eu sempre pensei, assim, é que por eu ter que me comunicar hoje com diversas áreas, certamente um perfil hoje, se eu tivesse uma empresa e tivesse que escolher um DPO, seria alguém que, além dos skills técnicos, tivesse certamente entrado em todas as áreas e conseguisse comunicar com a empresa. Porque quanto mais a empresa ela é maior, tem mais funcionários, é mais difícil você montar um plano e fazer com que esse plano seja cumprido. Porque às vezes sai uma pessoa de uma área e todo aquele processo que você fez interno dentro daquela área, ele se perde, porque uma pessoa saiu.
uma pessoa saiu daquele setor. Então, assim, de fato, você precisa o tempo inteiro ficar fomentando essa cultura de dados, do quanto é importante. Então, eu, Bruna, acho que é uma pessoa que tenha comunicação e que consiga enxergar esse risco, seria o perfil mais adequado e que, de fato, tivesse independência dentro da empresa. Legal. Felipe? Bom, eu concordo muito com o que foi dito, mas antes de pular para os meus pitacos, Felipe, obrigado pelo convite, é um super prazer conversar contigo, com o Bruno e com o Adriano. Fico lisonjeado com o convite e parabéns pelo ano de escritório também. Mas, bom, então, sobre o papel do DPO, o perfil do DPO, eu acho que a gente tem dois aspectos aqui. A gente tem um perfil individual de quais devem ser as características desse encarregado, e a gente tem um plano de qual o contexto da empresa, como a empresa é estruturada, para entender aonde que o DPO deve ficar alocado. Sobre o perfil, eu concordo expressamente com, né, 100% com o que foi dito, e a Adriana, por exemplo, falou bastante em risco. Eu acho que, em paralelo ao risco, o DPO ele tem que ser uma pessoa que precisa entender o negócio da empresa. Então, o DPO tem uma característica muito de advice, né, sobre, enfim, de assessoramento sobre programa de privacidade, mas para que isso se enquadre numa realidade em processos internos concretos, o DPO ele precisa entender exatamente como é o mercado em que a empresa atua, qual que é a posição que a empresa exerce nesse mercado, e, enfim, qual que é o papel, né? Como que a empresa ela desempenha isso tudo. Sem que o DPO tenha uma visão clara e uma certa expertise sobre o mercado, o DPO vai ter bastante dificuldade em exercer suas funções. Então, uma primeira questão é realmente essa parte de perfil. Você tem que ter uma mínima, eu acho, expertise em relação ao mercado da empresa. E em relação à alocação interna do DPO, eu particularmente acho importante ou pelo menos eu acho interessante que não haja uma definição legal sobre aonde dentro da empresa o DPO deve ficar alocado. Acho que não faria sentido exigir que ficasse no jurídico, em segurança da informação, em governança de dados, em compliance ou em alguma outra área. Também acho interessante que a LGPD não exige independência como o GDPR exige. Eu acho que trava menos, porque cada empresa tem o seu contexto, né? Então, depende muito do contexto da empresa. Tem empresas que, enfim, tem tratamentos de dados muito mais arriscados e faz sentido o DPO ficar numa área externa, sem muita relação com outros times e que possa agir como um grau de escalado, por exemplo, de escalamento, não sei. Pode fazer sentido também você ter uma empresa que tem pouca comunicação, uma empresa que é muito grande, tem muitas áreas internas, pode fazer sentido você criar um time interno com pessoas de diferentes áreas de expertise. Então, ao invés de você ter um DPO que você coloca no jurídico, você pode ter um time com pessoas, por exemplo, de engenharia, de segurança de informação, de áreas diferentes que contribuem para um escritório de DPO. Eu acho que também, às vezes, é uma questão que faz sentido. Então, acho que cada empresa tem o seu contexto. Empresas multinacionais têm um desafio adicional. Então, por exemplo, no caso da Wildlife Studios, é uma empresa em que a gente distribui os jogos ao redor do mundo, mas a gente tem como língua franca assim, o inglês, porque, enfim, a gente tem engenheiros e desenvolvedores também espalhados pelo mundo que se comunicam em inglês. Então, o DPO também tem que ser uma pessoa que consiga navegar. A Bruna falou bastante sobre isso, né? Sobre você conseguir se comunicar, e eu acho que não só a questão de soft skills, mas a questão também realmente de você conseguir se comunicar na mesma língua, que língua não seja um obstáculo. Então, acho que são vários elementos que entram nessa receita de dizer como que deve ficar estruturada ou onde deve ficar alocado o DPO. No nosso caso, fez sentido ter um DPO no jurídico, então eu sou advogado, por uma razão muito prática. Como uma empresa
que a gente distribui jogos em mais de uma centena de países e também mais de uma centena de países tem regras de privacidade, a gente tem a necessidade de traduzir regras mais diversas para os nossos times. Então, faz sentido a gente ter no jurídico esse papel de alguém que levante a bandeira de privacidade e que traduza realmente obrigações, que consiga mostrar para o time todo esse universo de privacidade e proteção de dados dentro desse panorama bem amplo. Então, no nosso caso, por exemplo, também um outro motivo pelo qual faz sentido é porque a gente tem pessoas cargos muito bem definidos em áreas como segurança da informação e governança. Então, tendo um head de segurança, um head de governança com papéis muito bem definidos e um DPO dentro do jurídico, a gente consegue criar meio que um tripé em que os times se conversam e a gente consegue ter resultados mais fáceis, ou pelo menos mais fáceis de ser alcançados. Legal. É interessante de ouvir vocês falarem, porque eu acho que o que a gente tem acompanhado de vários clientes também é uma própria evolução desse tema interno e uma maturidade maior do mercado. Antes a gente tinha muito uma visão que o DPO vai ser ou do jurídico ou vai ser de TI e não tem mais opção nenhuma, né? Ou é advogado ou trabalha com segurança da informação e tecnologia da informação, ou não vai ser. Hoje, pelo contrário, eu acho que por essa necessidade de comunicação, de ser um bom comunicador interno, de entender a cultura e de passar a cultura, a gente tem visto cada vez mais posições dentro do RH sendo alocadas como DPO, até por vontade própria, de alguém que é do RH e diz, pô, acho super importante os temas de privacidade e proteção de dados, quero levar essa bandeira dentro da organização, às vezes até em marketing também, então tem uma diversificação cada vez maior. É óbvio que eu acho também que é importante você ter pelo menos algum conhecimento jurídico-regulatório, não é nem uma questão de ser advogado, mas saber como navegar um pouco na própria legislação, senão o trabalho fica muito difícil. Mas vamos lá, eu queria só avisar um negócio que eu sempre esqueço de avisar. A gente vai ter no final da sessão de hoje, se houver tempo, uma sessão de Q&A. Se você que nos assiste quiser fazer alguma pergunta, tem o botão de Q&A aqui no Zoom. Você pode clicar lá e escrever a pergunta por lá. No final do Papo Digital de hoje, a gente vai tentar endereçar uma pergunta ou duas, se houver e se a gente tiver tempo. Mas vamos lá, vamos para uma segunda pergunta. E agora, para a gente rodar diferente, vamos rodar de trás para frente. A gente começa pelo Felipe, vai para a Bruna e depois para a Adriana. Eu já tive em evento assim, Felipe, que eu era o último a falar e nunca rodaram. E daí, quando chegava a minha vez, eu não tinha mais o que falar, porque todo mundo já tinha falado tanta coisa, você fica meio perdido. É uma posição muito cômoda, porque tudo que eu vou falar depois já vai ter sido dito, eu vou só, enfim. Não é? Então, vou te colocar no spotlight agora. Outra pergunta que é muito frequente, que a gente ouve constantemente, é o que efetivamente faz o DPO? Diferentemente do GDPR, e você mesmo, Felipe, já comentou um pouco disso, né? O GDPR é muito mais prescritivo, tanto sobre designação, posição e funções do DPO do que a LGPD, que é bem mais humilde ao tratar lá sobre o encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Além de ser, pela própria definição da lei, o canal de contato entre o controlador, os titulares de dados e a ANPD, eu queria ouvir de vocês como é que é a atuação diária na função de DPO que vocês ocupam. E, principalmente, o que é o maior desafio, ou tem sido o maior desafio de ser DPO nesse momento? Boa. Bom, eu acho que no nosso caso, muito do meu trabalho é um trabalho de organização de privacidade, enfim, do nosso programa de privacidade. Se eu der um passo atrás, a nossa empresa tem 10 anos, então, para realmente trazer o nosso contexto, nossa empresa tem 10 anos, eu entrei há 2 anos, e a gente não fez um programa de adequação, a gente não fez um programa com começo, meio e fim. Ao invés disso, a ideia foi eu me aproximar das áreas, criar processos internos e pouco a pouco e estruturando enfim, criando fundações em privacidade mais e mais e mais maduras. A partir do momento em que a gente entendeu que a gente já estava realmente num estágio mais maduro, com fundações mais sólidas, como o meu papel como DPO mudou. Então, ele deixou de ser
lidar com questões mais operacionais, e ele passou a tentar pouco a pouco fazer enfim, me desassociar um pouco do dia a dia para entender como deve ser a nossa estratégia. Então, como a gente deve lidar com as legislações, quais devem ser as prioridades. Mais uma vez, são muitas regras ao redor do mundo, então, como que a gente deve definir o nosso regime ou melhor, como a gente deve definir como a gente cumpre com regras de privacidade. A nossa regra deve ser essa ou deve ser aquela? Como que a gente endereça, como deve ser a prioridade? Claramente não dá para endereçar tudo ao mesmo tempo. Então, como que a gente define o que a gente vai atacar a curto, médio e longo prazo? No nosso caso, a gente trouxe uma advogada recentemente também para o time, que é a Letícia Srek, e que cuida de um programa de accountability dentro da Wildlife, que para a gente é super importante. Então, o meu papel é ajudar ela no que for possível, mas essa parte mais de accountability fica com ela. Então, eu acabo ficando mais com uma parte de consultiva, de avaliação de risco, de definir com os times processos internos, ser consultado em políticas internas que cada time está fazendo. Eu mencionei segurança da informação e governança, que são, e governança time de engenharia de governança, que são times muito próximos e que desenvolvem políticas internas na Wildlife sobre quem deve acessar dados, por quanto tempo deve ser o período de retenção, como que a gente cumpre com isso. Então, essa comunicação é algo que eu, como encarregado, faço bastante, e essa assessoria aos times em relação a processos e políticas. Uma parte super, super, super importante é treinamentos. A gente foca em 2 tipos de treinamentos, tanto um e-learning, assim, um treinamento geral, uma vez por ano, como treinamentos muito específicos, com meio que um tete-a-tete com cada time. Então, eu acho que isso é importante também para o DPO fazer esse treinamento e fazer essa conversa e ter uma relação capilar com a empresa inteira, porque no fim das contas você é meio que o privacy champion ali, você é a pessoa que a empresa precisa que leve o assunto à frente, você é a pessoa que deve criar uma cultura de privacidade, ou deve ser um catalisador, deve ser alguém que deve fomentar a cultura de privacidade dentro da empresa. Então, esse é um pouco do meu papel dentro da empresa. E sobre desafios, eu também acho que depende um pouco do contexto da empresa. No nosso, as regras mudam muito rápido. Então, seja regras dos App Stores, seja regras em diferentes países. Então, acho que esse é um grande desafio. Uma maneira que eu encaro isso é participar, por exemplo, de think tanks, e que a gente discute regras de privacidade, como essas regras de privacidade elas afetam empresas. Diferentes empresas encaram isso de diferentes maneiras, né? Associações, advogado externo, e, enfim, isso é um desafio grande para a gente, que a gente dedica bastante tempo. Um segundo desafio, eu acho que é a comunicação. Então, o papel do DPO também é de ser a bandeira de casa para fora com clientes finais, com usuários do serviço, no nosso caso, jogadores, e com autoridade. Tem empresas mais discretas, tem empresas mais vocais. Acho que como o DPO se porta com clientes finais e como o DPO se porta com autoridade muda muito também e faz muita diferença para a empresa. Então, acho que isso também é um outro desafio do DPO hoje, que deve ser levado em consideração. Legal. Bruna, e você, seus desafios diários como DPO? Assim, diferente um pouco do que o Felipe trouxe para a gente, acho que talvez a empresa dele esteja em outro grau de maturidade em relação ao LGPD. Assim, hoje eu ainda tenho que ficar muito no operacional. Então, assim, hoje eu não consigo só ficar na parte de gestão, que eu acho até muito mais legal, acho que o meu momento vai chegar, mas ainda não é esse, assim. Hoje eu preciso ficar ainda a gente ajustando, agora a gente acabou de ajustar todas as políticas internas de segurança de informação e de política de privacidade de dados. Eu ainda preciso ter muito contato com segurança da informação para que a gente consiga estabelecer todos os processos internos. Nesse momento, o maior desafio está sendo ajustar as APIs para que os direitos dos titulares dos dados sejam cumpridos. Então, no momento em que bate no meu atendimento, a gente está na Creditas com 3 mil funcionários. Então, quando algum cliente liga para o meu atendimento e aí pede para excluir os dados. Então, assim, para isso chegar no formulário correto para ser feita a exclusão, porque não é ligando que um usuário consegue exclusão. Então,
Então, a gente precisa direcionar o caminho no site, preencher formulário, apresentar documentação, para que assim a gente consiga excluir os dados dele. Então, assim, para a gente conseguir explicar isso, é questão que eu sempre falo, assim, cultural, para explicar para os meus atendentes que eles não podem hoje mais gritar pedindo para o time de TI excluir os dados, que não vai ser assim que vai funcionar, é montar esse processo interno, para mim, hoje é o mais difícil. E aí a gente passa todas as informações, a gente passa o caminho do site para onde o atendente, por exemplo, precisa explicar para o nosso usuário como fazer para fazer essa solicitação. E aí, daqui a pouco, a gente vê alguém pedindo a exclusão por e-mail. Então, assim, hoje, para mim, o mais difícil ainda é essa questão de treinamento. A gente tem feito isso de forma mensal. E, sem sombra de dúvidas, a comunicação, acho que é o que eu estou mais sofrendo, porque a gente cresceu muito rápido, né? A Acreditas vem adquirindo empresas. Então, a gente vem trazendo times novos, e aí, quando entra para o processo rodando, a gente já tem que fazer outro treinamento, porque entraram 10 pessoas novas num time. Então, esse treinamento parece que nunca acaba, assim, quando eu acabo de treinar um time, eu vou para outro e esse aqui já deu algum furo, eu já preciso voltar. Então, hoje o que eu mais faço é operacional, essa parte de treinar, comunicar, ficar ainda muito perto da segurança da informação para a gente conseguir fazer as APIs corretas. Legal. Adriana, e você? Vamos lá. Agora fiquei por último. Eu acho que trouxeram já pontos muito relevantes e que eu concordo muito com essa questão da disseminação da cultura. Eu acho que esse hoje é o principal desafio e a principal tarefa também do DPO, né, que é disseminar essa cultura que está em construção não só dentro das empresas, mas da sociedade, como um todo, né, no desenvolvimento ali, no amadurecimento da nossa autoridade, da interlocução dos processos. Então, eu acho que esse é o principal desafio. E o DPO e o time, como a gente falou, é muito importante essa estrutura, porque o tema é todo muito multidisciplinar. O meu time, por exemplo, está estruturado, uma parte em legal, mas a gente tem um braço em tecnologia, né? Porque as pessoas que precisam entender ali de segurança da informação, de ter também essa interlocução com as áreas técnicas, com os devs que estão ali desenvolvendo, né, os softwares, as aplicações. Então, ter essa interdisciplinariedade, falar esses vários idiomas dentro da mesma companhia, né, levantar a bandeira de privacidade, eu acho que esses são os principais desafios, né? Então, manter viva essa chama, eu falo muito para o meu time, as áreas de negócios, eles existem sem o time de privacidade. A área de privacidade não existe sem as áreas de negócio. E aí, a gente precisa encontrar exatamente esse ponto em que a gente se aproxima da área de negócios, eles entendem valor ao que é o entregável da área de privacidade, então, melhorar a confiança dos produtos e serviços, atrair investidores, trazer inovação, tudo isso, além de cumprir a lei, evitar a multa de 50 milhões de reais. Então, esse é um discurso que eu não gosto, né? Esse é um discurso que eu procuro não recorrer a ele. Óbvio que a gente tem que falar de valor de multa, colocar isso na mesa, porque está na mesa, está no jogo. Mas o que eu entendo que é importante levar é essa comunicação. Estou aqui para te apoiar, vamos achar juntos uma solução. Eu estou olhando para a experiência do cliente tanto quanto você, né? Mas e aqui, tem 5 dados? Será que a gente não faz com 4? Será que a gente não faz com 3? Então, começar a levar essas perguntas, né, para o início da jornada ali de desenvolvimento, para o início da produtização da solução, eu acho que isso é super importante. E aí você tem que ser lembrado, porque senão você fica uma área de privacidade esquecida, que está ali para cumprir protocolos, para gerar documentos que não vão ser lidos muitas vezes, né? O importante é isso, que o profissional de privacidade, que o time de privacidade esteja ali na mesa na hora que o produto está sendo discutido, na hora que a solução está sendo pensada, que é o Privacy by Design. Nesse momento, a gente tem um time que está mais centralizado, a gente está trazendo mais para nós as demandas, trazendo mais para nós os asks e tudo isso,
Mas, num segundo momento, e eu acho que a partir do amadurecimento dos próprios processos, e até o que vai vir de regulamentação, o que vai sendo construído aí pela jurisprudência, quando esses caminhos estiverem mais claros, a gente começa a descentralizar, né? Então, os meus padrinhos ali, os champions de privacy, que estão dentro das áreas de negócios, eles já vão ter mais musculatura ali também para começar a andar mais, e o time de privacidade vai se descolando. Então, esse é o caminho que eu quero percorrer, mas eu acho que, no momento, o maior desafio é encontrar essa interlocução, esse espaço com as áreas de negócios e que eles entendam que a gente está ali para agregar valor. E como esse espaço às vezes é difícil, né? A gente está falando aqui de 3 organizações que têm DPOs e que têm aí uma equipe envolvida nisso, mas para várias organizações, eu costumo comentar, privacy by design é uma expressão linda, um princípio maravilhoso, mas como é difícil implementar na prática, né? Na prática, você tem tantas pessoas, tantas equipes que às vezes remam contra. Você diz, não, é privacy by design, moleza, é só você pensar que é privacidade em primeiro lugar e vai dar tudo certo. E no dia a dia é um pouco mais difícil do que isso. Felipe, mas é Por difícil favor. em empresas que têm DPO também. Para a gente conseguir colocar isso o tempo inteiro é difícil. Assim, quando chega na minha mesa já um projeto pronto, e aí agora a gente está travando assim, verbas. As verbas elas só são liberadas para que o projeto seja concluído depois que tiver o ok do privacy. Assim, está sendo na dor. Eu falo que poderia ser o amor, mas aí está sendo na dor. Quando trava a grana para a gente fechar o projeto, e aí eles lembram, tipo, não, vamos passar para o privacy, porque a gente não pode trabalhar esse tempo inteiro e ficar sem grana para conseguir fechar o projeto. E aí assim funciona melhor, mas até para empresas que têm DPO, que tá preocupado com privacy, que não está fazendo isso por conta da multa, como a Adriana falou, é difícil implementar by design. E daí agora na dor funciona, né, Bruna? Imagina, Na dor você que já era do funciona. legal, Bruna, que já travava antes pelo legal, agora está travando por privacy, todo mundo está te adorando. Dentro da empresa, todo mundo aí, só felicidade. Estou ficando com menos amigos todos os dias. Não, mas vai dar certo. Mas vamos lá, para mais uma pergunta, voltamos aí à ordem de ABP. Ou, na verdade, a gente pode fazer uma nova aqui, né? Vamos fazer um BPA, porque daí a Bruna começa também, tem a chance aí de começar falando. Então, vamos, Bruna, Felipe e Adriana. Não, a Adriana foi a última antes, né? Então, vamos ao contrário. Bruna, Adriana, Felipe volta a ser o último, depois a gente volta para a ordem normal. Mas para essa nova pergunta, nós estamos, curiosamente, há 3 dias da data em que a LGPD completa 1 ano de vigência. Parece que foi ontem, né? 18 de setembro de 2020, depois de tantas idas e vindas. Um dos grandes receios que muita gente tinha é que nós veríamos um cenário parecido com o que aconteceu quando da entrada em vigor do GDPR na Europa, de um aumento expressivo de solicitações de titulares de dados e de reclamações lá às autoridades supervisoras locais, aqui a NPD, que na época, em setembro do ano passado, nem existia ainda, né? Na realidade de vocês, como que foi esse primeiro ano de vigência da legislação? Vocês que trabalham em empresas que lidam diretamente com o titular de dados, houve uma efetiva mudança de comportamento dos titulares que vocês sentiram? Eles passaram a indagar mais sobre as práticas? Ou houve alguma percepção muito clara de algo que tenha mudado? Óbvio, dentro daquilo que vocês puderem comentar das organizações de vocês. Começamos, Bruna, Adriana e Felipe. Por favor, Bruna. Legal. Felipe, com certeza, assim, eu fiquei 2 anos na Volante, e a gente não tinha nenhum tipo de reclamação ou pedido de executar algum direito do titular dos dados. E aí eu estou há 3 meses na Volante, eu não passo um dia sem responder alguma solicitação do titular de dados. Assim, todos os dias chega perguntando como a gente faz o tratamento de dados, algum pedido de exclusão, retificação. Então, assim, isso hoje, na minha rotina, é algo que eu preciso dedicar 2 horas do meu dia para fazer esse tratamento, esse levantar todas as informações para responder para os meus usuários, o que antes não acontecia, assim, e até mesmo no começo, assim, ali em outubro do ano passado, novembro, eu não tinha tanta demanda em relação a direito titular. E agora, assim, mais para
acho que mais para o meio do ano para cá aumentou muito. E sempre para exercer. E o que eu fico mais assim, curiosa é que eles querem saber como os dados estão sendo tratados. Então, você vê que existe, de fato, uma preocupação. E aí a gente responde, aí eu aponto as bases legais utilizadas, e aí o tempo, de acordo com as legislações que a gente precisa manter antes de descartar os dados, por que que eu vou manter por 5 anos guardado aqueles dados, arquivados. Então, assim, eu explico tudo. Ninguém nunca me respondeu para me falar se, se entendeu, se não entendeu, se ficou alguma dúvida. Mas, assim, hoje, certamente, eu respondo por dia uns 3 e-mails desse. E o que antes não acontecia. De junho para cá, aumentou muito. Eu acho que a gente tem também falado muito hoje na mídia, né? LGPD, então, assim, os usuários, eles estão preocupados. E aí, com esses vazamentos que a gente também viu acontecer, depois da Renner também, na semana que deu aquele problema na Renner, surgiram muitos e-mails, assim, tipo, aumentou. E aí a gente achou que pudesse ser por isso. Então, assim, eu, pelo menos, de junho para cá, eu vi um crescimento. E acho que tem a ver com isso, a mídia divulgando mais sobre vazamento, falando da nova legislação, da dificuldade das empresas. Então, acho que isso está começando a preocupar, assim, os brasileiros. Mas eu acho que só agora, assim, minha experiência. Adriana? Eu acho que é uma crescente, né? Na medida que essa cultura ela vai sendo disseminada, que as pessoas entendam o papel delas, porque as empresas têm obrigações, mas os titulares também têm obrigações com relação aos dados deles. Então, a adequada guarda, questionar sobre compartilhamento, o uso de redes sociais, o que eu divulgo, o que eu não divulgo. Então, eu acho que é um compromisso aí global, né, geral. Então, a gente vê que na medida que esse amadurecimento vai acontecendo, esses questionamentos também mais naturalmente vão acontecendo também, né, na mesma medida. Mas eu acho importante que as empresas também vão adotando medidas para facilitar essa comunicação. Então, eu acho que a informação, ela bem comunicada, você dando ferramentas para que o cliente consiga ali definir requisitos de privacidade, avisos que ele queira receber ou não, tipo de comunicação que ele queira receber ou não, colocar isso na mão desse cliente, você também diminui um pouco aí a fila de questionamentos, as filas de pedidos para exercício desses direitos, né? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar também pensando em tornar isso mais friendly, né? E deixar essa experiência na mão do usuário. Agora, um ponto que eu acho importante destacar também dessa jornada aí de resposta aos titulares e exercício dos direitos que eu já vi e venho vendo, tem muita confusão ainda hoje. Então, eu entro ali no canal do DPO e eu quero falar sobre tudo, menos sobre o direito do titular, menos sobre a LGPD. Então, o time de privacidade ou o canal que dê ali atendimento a esses pedidos, que faça esses filtros, também tem que tirar um pouco da frente essas outras questões, né? Para que o canal tenha o uso adequado, né? Para que a gente consiga até ter métricas reais, porque no fim do dia, nem tudo que é endereçado ao canal é afeito à LGPD. Ou muitas vezes a gente vê um discurso, eu quero falar com o DPO, e você vai entender ali, é uma pessoa jurídica, ou uma questão que não se trata de um dado pessoal, a gente vê muita confusão ainda com relação a consentimento, muita confusão ainda com relação a dados sensíveis. Então, são conceitos que eles precisam ser mais comunicados, eles precisam ser disseminados para que o exercício dos direitos também, né, tenha esse amadurecimento. Então, eu acho que a minha experiência, o que eu estou vendo é um pouco disso, né, desse misto. Muito bom. Felipe? Acho que a minha experiência é muito parecida com a de vocês. Em relação à vigência, só para complementar esse ponto também da lei, a minha experiência nesse primeiro ano de vigência da LGPD ela foi extremamente positiva. Eu acho que em dois grandes aspectos. O primeiro aspecto é em relação à atuação da NPD e pontos de esclarecimento de pontos em abertos
desculpa, da NPD e esclarecimento de pontos abertos da LGPD, eu particularmente fiquei super surpreso com a velocidade em que a NPD se organizou e a velocidade que a NPD definiu quais eram as prioridades, a agenda regulatória, e se colocou à disposição do mercado. Acho que a abordagem da autoridade é excelente, assim. Então, isso me surpreendeu muito. E me surpreendeu também porque eu imaginava que a gente fosse demorar anos e anos para esclarecer alguns pontos da lei. E são pontos que a autoridade já tá endereçando. Então, a minha expectativa era baixa em relação a uma questão de orçamento e das dificuldades todas que a gente teve para chegar até a lei em vigor, e mesmo depois que a lei foi aprovada, mas a atuação, a velocidade e a tecnicidade da NPD em esclarecer pontos em aberto da lei me chamou muita atenção. E isso eu acho que isso é super importante para empresas, né? Porque cada empresa vai trabalhar, vai ter uma parte do negócio que vai pegar num ponto em que a lei não é super clara e que você vai ter que interpretar de uma forma. Enfim, e você vai ter que torcer para que aquilo, para a sua interpretação ser, né? Para que a sua interpretação seja considerada adequada ou correta pela autoridade se um dia chegar a isso. É uma certa insegurança que as empresas têm ao navegar a LGPD. Ou, por exemplo, a empresa não sabe, olha para fora e pode ser que a autoridade encare isso de maneira diferente, sei lá, transferências internacionais de dados. Veremos como vai ser interpretado pela autoridade. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto dessa vigência que me chamou muita atenção foi em relação ao enforcement. Acho que antes a gente tinha um certo vácuo, né, antes da autoridade, para saber quem deveria ser o ente que deveria fazer o enforcement. O resultado desse vácuo era que vários atores preenchiam esse papel, desempenhavam esse papel. Isso gerava um pouco pelo menos na minha visão, isso gerava um pouco de insegurança para as empresas. Acho que hoje isso está muito mais claro para as empresas. Então, quem faz enforcement, como ele funciona, qual que é o processo administrativo em cada caso, qual que é a comunicação entre os diferentes entes. Então, isso nesse ano também ficou muito mais claro para mim, trouxe muito mais segurança pessoalmente. Mas em relação a titulares, eu concordo 100% com o que foi falado pela Bruna e pela Adriana. Eu não tenho visto uma diferença muito grande, a não ser em relação ao volume, que tem aumentado pouco a pouco. Nada exponencial, mas tem aumentado pouco a pouco. O interessante é que tem aumentado, mas a proporção era sempre a maioria esmagadora de pedidos que não tem nenhuma relação com privacidade. Então, por exemplo, uma empresa de jogos mobile, então o usuário ele perdeu a conexão, ficou bravo que perdeu a conexão depois de ele comprar uma raquete no Tennis Clash. O usuário, enfim, comprou uma roupa nova, ou uma skin nova para um personagem e não encontrou. Então, são dúvidas mais de atendimento ao consumidor do que de qualquer coisa que a gente recebe. E a gente tem se esforçado, o que a gente faz, a gente tem um formulário interno que a gente disponibiliza por diferentes meios, ou melhor, um formulário externo, né, que a gente disponibiliza para os usuários por diferentes meios, e os usuários fazem a partir dali as requisições. A gente tem tentado fazer ajustes diversos, quase como tipo testes AB assim, no formulário, para ver o que vai levar a pedidos mais relacionados à privacidade. Então, será que a gente faz tipo 2 passos para checar, para garantir que a pessoa, olha, você tem certeza que não é consumidor? Se for consumidor, o canal é aquele. Será que a gente insere uma imagem no formulário com, sei lá, um GIF, alguma coisa nesse sentido, que mostra para o usuário que atendimento ao consumidor é um outro canal? A gente tem um outro desafio que a gente precisa de um ID do usuário que ele encontra nos jogos para que a gente consiga cumprir com o pedido de uma maneira muito mais eficaz. Como que a gente faz para que a gente mostre para o usuário como achar esse ID em cada jogo, dentro de uma tela em que o usuário vai olhar para aquilo durante 10 segundos antes de fazer o pedido? Então, tem muito essa questão de interface que a gente está tentando fazer ajustes para mudar esse cenário em que a maioria dos pedidos são pedidos relacionados a atendimento ao consumidor. Dos pedidos relacionados à privacidade, a gente também recebe pedidos genéricos, então é difícil que a gente tem opções, a gente explica cada opção com os diferentes pedidos relacionados à LGPD,
mas a gente recebe normalmente pedidos mais genéricos e a gente acaba tendo que fazer um follow-up com o usuário para entender exatamente dentro de qual caixinha ele entra. Eu acho que a gente está pouco a pouco amadurecendo como prestadores de serviço e como usuários, está ficando mais claro para os dois lados, mas acho que como empresa, as empresas também têm esse papel e do nosso lado a gente está tentando de várias maneiras ajustar isso para que a gente consiga cumprir com os pedidos de maneira mais eficaz. Tem duas coisas muito interessantes que vocês comentaram e que a gente tem visto bastante também. A gente não presta serviço de DPO as a service, mas a gente acompanha muitos DPOs encarregados e times de privacidade em consultoria pontual. E essa parte de surgirem questionamentos que não tem absolutamente nada a ver com privacidade e proteção de dados, parece que é disparado o cenário mais recorrente. E eu acho interessante de a gente analisar, porque, no fundo, acho que para o titular, às vezes é assim, bom, agora que tem um canal aqui fácil de achar, eu vou mandar nesse aqui, né? Ainda que não seja o canal adequado, eu vou jogar nesse aqui e alguma resposta eu vou ter. Mas tem tido muito, assim. E outro cenário super curioso, uma vez uma representante de um tribunal de justiça me disse o seguinte, não, Felipe, a gente fez aqui um canal de comunicação específico para o titular pedir acesso, exercer seus direitos. A gente recebeu esses dias um pedido de acesso, entregamos as informações, mas tinha alguns dados que a gente só tem um processo físico que o titular precisaria vir aqui. A gente respondeu, você precisa vir aqui. E daí o titular responde, não, tá tudo bem, eu sou advogado, eu só estava testando, só para ver se funciona mesmo. No fundo, ele nem quer exercer direito algum, né? Só quer ver, só está fazendo um testezinho aqui, para ver se você realmente cumpre com a lei. E eu achei curioso, porque uma coisa é você fazer isso com empresas, né? Agora, você ter a coragem de fazer isso com o Tribunal de Justiça é, no mínimo, engraçado. Só no Brasil mesmo. Mas você viu que ele observou a lei aí na transparência, né? Você Porque vê? essa resposta... Exatamente, é super transparente. Mas vamos lá. Para a nossa última pergunta, antes da gente entrar aqui no Q&A, agora a gente pode voltar à ordem alfabética. E a nossa última pergunta, na verdade, eu vi até que a gente tem uma pergunta no Q&A aqui, da Anneli, que é muito próxima a essa pergunta que a gente preparou. E que é o seguinte, eu queria ouvir a opinião de vocês sobre DPO as a Service. Em algum momento, as empresas nas quais vocês trabalham consideraram a contratação de um DPO as a Service ou a decisão sempre foi de internalizar esse cargo? E, em especial, com a experiência que vocês possuem atuando como DPOs internos, quais que são, na opinião de vocês, vantagens e desvantagens ou mesmo dificuldades de, eventualmente, uma organização seguir pela contratação de um DPO as a Service e não internalizar o DPO? Podemos seguir, Adriana, Bruna, e o Felipe vai ficar com a dificuldade aí na resposta final. Então, vamos lá. Eu acho que é um canal, aí, um meio bem válido, né, de cumprimento à lei. Eu acho que o DPO as a Service, a depender do formato do negócio, a depender do modelo do business, funcionaria muito bem. No caso do quinto andar, essa nunca foi uma opção, por conta do nosso modelo de negócios, né? De volumetria de dados pessoais, da forma que o produto está concebido. Mas eu entendo que para pequenas empresas, médias empresas, eu acho que pode ser uma ótima solução, né? Ao invés de ter ali um encarregado tempo integral no time, dentro da companhia, ter um consultor externo que faça, às vezes, aí de DPO as a Service. Eu acho que, como eu falei, é bastante válido. Os contrapontos disso tudo. O DPO, dentro da companhia, a gente já colocou aqui a importância dele conhecer, além de ter todos esses requisitos que estão além da lei, conhecer muito bem o business, para que ele possa construir essa comunicação que faça sentido para as várias áreas e para os vários stakeholders que ele vai ter diálogo dentro da companhia. Então, eu acho que quando esse DPO ele está fora, tem um contraponto de conhecer menos o business ou não estar dentro do business. E o outro ponto é o privacy by design,
né? Que, como você falou, Felipe, né, uma palavrinha tá ali e tal, né, tão fácil. E esse Privacy by Design, ele vai ser lembrado, ele vai ser construído se essa bandeira de privacidade estiver sendo levantada. Isso, nada como ter alguém ali dentro que você, às vezes... Se bem que agora a gente está afastado do escritório, mas, às vezes, é até uma conversa que você escuta ali da mesa ao lado, fala, opa, peraí que esse assunto aqui me interessa, eu preciso, né, entrar nesse assunto. Então, se fazer presente e as pessoas darem cara para o assunto de privacidade, não ficar ali um oráculo, né, da privacidade, as pessoas saberem a quem endereçar, isso é muito importante. E eu acho que esse papel você constrói muito estando dentro da empresa. Talvez, com um grau de maturidade maior, funcione ter ali um consultor, né, externo, quando os processos estiverem bem estruturados, a cultura disseminada, né, o programa todo funcionando muito bem. Mas eu acho que nesse primeiro momento a gente ainda precisa muito do DPO ali dentro, conversando bem com o business, levantando a bandeira de privacidade e dando a cara de privacidade, né? Então, as pessoas entenderem, eu tenho uma dúvida aqui no uso de dados pessoais, eu estou construindo um processo, estou olhando para um projeto que usa dado pessoal, opa, deixa eu falar ali com o DPO, né? Deixa eu levar ali minha dúvida. Às vezes eles trazem a dúvida e falam, não, ó, isso aqui está tudo ok, a gente não precisa, isso é um dado estatístico, isso aqui não tem dado pessoal, né? É melhor você dar essa resposta do que lá na frente falarem, nossa, será que eu tinha que envolver o pessoal de privacy? Então, acho que é importante ter esse contato e as pessoas entenderem para onde levarem as dúvidas. Esse eu acho que é o principal ponto do DPO estar ali interno, dentro e junto da operação. Tudo bem. Bruna? Eu concordo totalmente com a Adriana. Na Acreditas também nunca foi uma opção não ter um DPO interno, muito por conta da nossa cultura. É necessário assim, a gente fomentar essa cultura de privacy, mas assim, precisa ter um dono todo esse projeto. E quando você tem alguém que você sabe quem procurar e a todo momento a pessoa está ali disponível para esse tema, você não precisa, de repente, marcar um call, de repente você só chama, vai na mesa do lado, agora menos, né? Porque a gente está indo menos para o escritório, mas a gente consegue comunicar mais rápido. Então, assim, eu acho importante, mas eu também não acho uma opção ruim para empresas menores, mas eu acho mais difícil implementar toda a cultura de privacy sem ter alguém que seja o dono desse projeto. E até para conseguir participar de alguns squads de novos produtos, é importante ter alguém ali, e já trazer o Privacy by Designer, e já pensar e fazer os treinamentos, e conhecer as pessoas, e saber quem procurar para resolver um problema. Por exemplo, eu preciso fazer a exclusão de algum direito do titular, de algum dado do titular, e aí eu sei quem eu procuro imediatamente para cumprir o prazo que eu já passo para o titular. Então, assim, eu não preciso ficar de repente, me informando, eu já conheço as pessoas. Então, para mim, eu acho que esse é o melhor formato antes de estar rodando, como a Adriana falou. Assim, eu acho que depois que o projeto for aceito, depois que isso estiver já na cultura, já estiver implementado, eu acho que é mais fácil ter um DPO as service. Felipe? Eu concordo 100%, gente. Eu concordo que faz muito sentido para pequenas empresas. Vou dar um exemplo concreto. Meu irmão tem uma empresa de software pequena e não faz sentido para ele ter um DPO. Para ele faz muito mais sentido ter um escritório ou um parceiro atuando como DPO as a service. Acho que tem muitos benefícios nesse sentido para esse tipo de empresa. É um salto de expertise, enfim, normalmente esse tipo de esquema, às vezes é por hora, às vezes é por subscrição ou uma quantidade de consultas mensais. Acho que você consegue aproveitar benchmark, por exemplo, do DPO, que do escritório, do DPO Service que atua com diferentes empresas. Acho que o único ponto aqui para esse tipo de situação é que o parceiro que você escolhe como DPO as a Service, ele não deve ser tipo uma formalidade, ele deve ser realmente um parceiro que conheça a empresa de cabo a rabo. Ele tem que conhecer a empresa realmente, porque senão, beleza, você cumpre uma formalidade, mas você não tem ganho real. Então, acho que tem essa situação um pouco
delicada de você trazer um DPO as a Service que não conheça muito bem a sua empresa, o seu negócio, e por aí vai. Mas aqui dentro da Wildlife isso também não chegou a ser discutido, porque a gente entendeu que o ideal era manter dentro de casa, e o ideal era concentrar conhecimento dentro de casa. A gente achou que a gente é bem servido com escritórios de advocacia, mas não faria sentido para a gente, justamente pelas questões que a Bruna e a Adriana trouxeram. É importante que o time de privacidade, seja no jurídico ou em outro lugar, seja reconhecido como, primeiro, seja um vetor da cultura de privacidade, e depois não seja um oráculo, né? Que ninguém sabe quem chega, com quem falar, como vocês falaram. Não tem como você cumprir, às vezes, com a lógica do Privacy by Design se os engenheiros, os desenvolvedores não sabem com quem falar. Então, nesse contexto de uma empresa já um pouquinho mais madura, eu acho que faz sentido ser interno, pelo menos na maioria das vezes, e claro que sempre muda, né? Sem dúvida, acho que são desafios bem distintos, né, de empresas bem estruturadas e que eventualmente têm a condição de ter um DPO interno, das pequenas empresas que, por enquanto, ainda que a gente tenha lá a minuta da regulamentação para agentes de pequeno porte, que possivelmente dispensará a necessidade do encarregado, enquanto você precisa, acho que para alguns cenários realmente faz sentido a figura do DPO as a Service, ainda que tenha todas as dificuldades. Bom, vamos lá, vamos endereçar, a gente já está com o nosso horário basicamente estourado, mas vamos endereçar, se vocês puderem, 2 perguntas aqui da audiência. A gente tem várias perguntas, obrigado a todo mundo que participou com as perguntas, a gente não vai conseguir endereçar todas, mas acho que uma delas que é legal é essa aqui que o Lucas Costa fez. A pergunta dele é a seguinte: a partir da perspectiva do regulador e desse contato da autoridade com os DPOs, especificamente no tratamento de comunicações de incidente, como que vocês avaliam que a ANPD poderia melhorar essa comunicação? E como que vocês avaliam os atuais canais de comunicação de incidentes, reclamações de titulares e tomadas de subsídios? Pergunta bacana, e a pergunta é do Lucas, que além de tudo diz que trabalha hoje na coordenação geral de tecnologia e pesquisa da ANPD. Se a gente puder agora ir de trás para frente, Felipe, fica à vontade para começar. Claro, nossa, que excelente pergunta. Que oportunidade de poder falar sobre isso também. Eu acho que, primeiro, eu acho que a NPD tem feito um papel excelente, né? Mas tem empresas e empresas em contextos muito diferentes no Brasil, né? Num país desse tamanho, com, enfim, empresas em cenários mais distintos. Eu acho que é um super desafio você passar a informação de maneira que atinja essas empresas nos diferentes locais, né, no espectro. Acho que isso é um super desafio de comunicação, mais do que tudo. Como eu acho que faz sentido, eu não sei, mas eu acho que, por exemplo, um exemplo super interessante que eu vejo é o da autoridade irlandesa, né, da GPC. O formulário deles de reporte de incidentes, ele é muito simples e muito fácil de ser preenchido por empresas. Ele tem exemplos de casos em que o incidente ou possível incidente de segurança causa danos significativos, danos relevantes, né? O risco relevante aos titulares, e casos em que não. Então, acho que fica mais claro para a empresa entender como e quando como ela deve navegar como ela deve, em quais cenários ela deve notificar a autoridade. Acho que no Brasil a gente não tem um cenário sobre notificação, mas em alguns outros países isso existe, né? Claro que a gente tem empresas que não notificam e empresas que acabam notificando quando não precisam. Eu acho que essa comunicação, então, de maneira bem clara, com guias, diretrizes, exemplos, ela é sempre super bem-vinda, porque ela consegue dialogar com essas empresas em diferentes locais do espectro. Legal. Bruna? Pois é, Felipe, eu concordo com você. Acho que é importante que essa notificação exista, né? Tipo um regulamento ali, um passo a passo de como fazer isso daqui para frente. Acho que eu não sei responder se é adequado também. A gente ainda não precisou notificar, mas o ideal seria que isso já tivesse
é um pouco mais definido, assim. Eu acho que daqui para frente essa parte vai ficar mais clara, assim. Eu não tenho muita experiência com isso, assim, é só um achismo também. Eu não precisei ainda fazer nenhuma resposta, então eu estou até ansiosa, né? Espero que não chegue, Que mas bom, se melhor assim. chegar, aí eu volto para trazer essa informação. Legal. Adriana? Minha experiência também é só teórica, né? Que assim permaneça. Mas eu acho que esses pontos trazidos aqui são os que eu também indicaria, né? De termos esses guias, esses conceitos mais definidos aí do risco, do dano relevante, trazer de uma maneira mais objetiva, né? Como isso se concretiza, né? Como esse dano ou como esse risco aos titulares ele se materializa num incidente. Então, eu acho que isso é bastante importante, comunicar com bastante clareza, e aí, como já foi colocado pelo Felipe, eu concordo muito com o que ele falou, da postura da NPD, né, da maneira que ela vem se posicionando, trazendo respostas, publicando uma agenda que, a rigor, não teria nem obrigatoriedade de fazê-lo, mas e que já traz um conforto para nós que estamos aí, né, dentro das empresas, que atuamos com proteção de dados e privacidade, então entender ali a calendarização dos assuntos, né, de como as matérias vão ser reguladas em tempo, isso é super importante, né, porque isso já traz esse conforto, a gente já respira e entende que estão olhando para esse lado mesmo, de trazer essas respostas, essas orientações, e ali na frente os próprios regulamentos, e ouvindo, né? Então, tendo ali as tomadas de subsídios, né, as audiências públicas, construir esse canal com esse viés mais educativo e menos, né, punitivo, é óbvio que a autoridade também está aí para punir quando for necessário, mas construir primeiro essa ponte, né, e disseminar essas informações e esse conhecimento é extremamente importante. E então, eu acho que o incidente, seguindo essa mesma linha do que vem sendo seguido nos outros assuntos, nos outros temas que já estão sendo tratados dentro da agenda proposta, eu acho que eles vão num bom caminho, né? E aí ficam-se mais esclarecidos para tirar essas questões de levar, às vezes, a conhecimento da autoridade um incidente de menor relevância, né, de entender o prazo que deve se levar, já tem ali uma sugestão de 48 horas, isso é super importante até para você, eventualmente, registrar num contrato com o teu operador, com o teu parceiro de negócios, né, então ter essas referências. Então, acho que essas respostas já estão baixando um pouco a ansiedade e trazendo, né, esses critérios mais objetivos. Legal. Ficam aqui os nossos cumprimentos à NPD, que realmente, como vocês comentaram, tem feito um trabalho hercúleo, né, para uma autoridade recente, com pouca estrutura, quantidade de coisa que a NPD tem feito é impressionante. Parabéns aí, Lucas, equipe e demais integrantes. Muito bacana o trabalho que tem sido feito pela autoridade nacional. Vamos lá para uma última pergunta, antes de irmos embora, que é a seguinte: a Nelly fez essa pergunta aqui, que acho até que é interessante o momento. Lá. Vocês acham que em multinacional há exigibilidade ou necessidade de um profissional local, de um DPO local, ou só o global é o suficiente? Essa pergunta é extremamente interessante porque antes, quando a gente tinha lá MP 869, depois o projeto de lei de conversão número 7 de 2019, em tese essa pergunta teria sido solucionada, né? Mas daí o presidente da República vetou o parágrafo 4º, que o parágrafo 4º tinha entre os seus incisos aquela disposição que permitia que você tivesse uma pessoa para representar, inclusive, o grupo de empresas. Acho que aqui vale a gente pensar não só em multinacionais, mas, eventualmente, num conglomerado, num grupo de empresas. Queria ouvir a opinião de vocês. Podemos ir pela ordem alfabética. Adriana? Eu acho que é super importante ter um representante local, né? Principalmente por essa questão de cultura que foi destacada aqui durante o evento todo. Ter alguém que está ali, que conheça a realidade do país, que produza documentos que façam sentido, né, para aquela audiência, que conheça os perfis, que entenda a maneira de se comunicar, né? A gente se comunica de uma maneira
com discurso indireto, muito diferente dos estrangeiros, né, de alguns estrangeiros, melhor colocando. E aí essas questões de tropicalizar programas, eu acho super importante. Você olhar para fora, trazer essas boas experiências, a tropicalização de um programa, ela pode acontecer, mas sempre fazendo sentido à nossa realidade. Senão a gente vê umas traduções, uns copia e cola de coisas que não fazem sentido, né, para o usuário. Eu já vi avisos de privacidade falando que pode haver uma lei estadual brasileira que, então você vê que, né, foi ali, se traduziu e está ok, o checklist ali cumprido. Então eu acho muito importante que tenha esse olhar para entender na nossa lei, comunicar com transparência, entender o público, quem são os vulneráveis de fato, e todas essas questões, né? Então, puxando sardinha aqui para os brasileiros em si, eu acho importante a gente ter profissionais de proteção de dados e privacidade brasileiros à frente dos programas. Bruna? Concordo de novo com a Adriana, acho que é fundamental ter um DPO local para conseguir se comunicar, para fazer até no momento desse de notificação, por exemplo, com a Agência Nacional, ele sabe os meios, a forma de se comunicar com a empresa, com a agência. Então, assim, puxando também sardinha, né, para a gente, quando a gente entende que é necessário fomentar essa cultura, que foi falado aí por diversas vezes, se você não está tão perto do time, se você não tá junto, é mais difícil. E tem também outra parte que o Felipe levantou também, a questão da linguagem, da comunicação. Imagina se você está numa empresa onde todo mundo se comunica em inglês, funciona melhor, mas e se não for assim, se não for o caso, como o Felipe levantou, é importante, né, que a gente consiga se comunicar, é importante essa calibragem cultural. Felipe? Eu concordo integralmente, gente, com o que vocês falaram. Acho que muitas vezes empresas com sedes em outros países acabam traduzindo políticas e localizando pouco e acaba criando situações muito curiosas que não condizem com o contexto, com a cultura local. E no fim das contas, às vezes falta mesmo uma pessoa que entenda o contexto, o nosso trejeito, a nossa cultura, mesmo o nosso ordenamento em detalhes, para dar um respaldo para a empresa que a empresa precisaria. Eu acho bem importante. E, no fim das contas, também, os países têm culturas e contextos muito diferentes entre si em relação a como eles lidam com proteção de dados, né, e o próprio ordenamento deles. Então, o Brasil muito diferente dos Estados Unidos, ambos muito diferentes do Reino Unido, todos ainda agora cada vez mais diferentes da União Europeia, diferentes do Oriente Médio, Austrália, Coreia do Sul, onde quer que seja China. Então, empresas globais, empresas multinacionais acabam tendo esse desafio que talvez a única maneira de você endereçar ele de uma forma realmente segura seja ter um representante local. Como vocês comentaram, a língua é uma barreira super difícil, né? O português, então, já é difícil me encontrar quem consiga dominar bem o português. Imagina a pessoa que está lá fora ter que se virar nos 30, recebe uma solicitação, traduz, pega o tradutor, que tem que entender os vários dialetos que a gente tem dentro da língua portuguesa e dentro da regionalidade. Acho que é um desafio realmente bem complexo. Mas legal, eu queria agradecer de novo a todos vocês, Adriana, Bruna, Felipe, vou deixar um espaço para últimas palavras para cada um de vocês. Vamos de novo na ordem alfabética, ladies first. Agora o Felipe não vai nem ter tanto problema de terminar. Adriana, fica à vontade. Eu só gostaria de agradecer a oportunidade. Eu acho que esses bate-papos, essas trocas de experiências são super válidas, né? Nós vamos fazer 1 ano aí da lei, e a gente está sempre aprendendo com essas trocas, e eu acho que a riqueza de trabalhar nessa área, nesse momento, é exatamente ser parte disso, né? Dessa construção, de ver construir esse framework aqui no Brasil, e poder opinar sobre ele nessas iniciativas da autoridade e nos debates que vêm sendo abertos, eu acho que é muito válido, né? Então, agradecer ao Felipe,
ao BMA pela oportunidade de estar aqui. E eu fico à disposição para responder perguntas no LinkedIn, o que não foi possível endereçar aqui, que é sempre um prazer falar sobre esse tema. Obrigada. Obrigado. Bruna? Felipe, obrigada. Foi um prazer falar com você de novo, né? Lembrar os tempos de INSPE. Fiquei muito feliz também com a nossa audiência. Tinha muita gente conectada, isso acho que demonstra também que as pessoas estão querendo ouvir um pouquinho da nossa experiência, dos nossos erros e acertos, né? Para construir essa conformidade dentro dessa legislação nova. Obrigada, fico à disposição. Depois, se alguém tiver alguma dúvida, quiser me mandar um e-mail, o Felipe pode passar, não tem problema nenhum. Obrigada. Obrigado. Felipe? Bom, gente, eu fico muito honrado e lisonjeado pela oportunidade de participar da conversa. Obrigado pelo convite, adorei. Obrigado, Ariane e Bruna, pela conversa. Achei o máximo também aprender de vocês e conhecer o contexto de vocês. E eu também me coloco à disposição, enfim, no LinkedIn ou por e-mail, como for melhor, para bater um papo com quem quiser. Legal, muito bacana. Então, queria agradecer de novo a todas e todos que participaram do evento hoje, aos nossos convidados e a quem esteve com a gente aqui até o final. Se você eventualmente tem algum tema que você gostaria de ver no próximo Papo Digital, me manda um e-mail, a gente está sempre aberto aqui a ouvir sugestões, a gente tenta trazer stakeholders aí do mercado para falar sobre sistemas relevantes, fiquem à vontade para sugerir. A gente vai enviar depois um material sobre sanções administrativas, já que agora, né, estão valendo já. Então, é isso aí. Obrigado a todo mundo, uma boa quarta-feira e preparem-se para um ano de vigência daqui a 3 anos. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.